Olá, nono ano! Esse vídeo foi feito especialmente pra vocês, então não me venham encher o saco falando tia, você não é youtuber, tudo mais. Gente, esse vídeo é bem caseiro, é só porque a gente tá passando por um período meio chato, a gente não vai se encontrar tão cedo. Queria abraçar cada um de vocês, apertar, mas enquanto a gente não pode, a gente também não pode parar, né? Porque senão a gente vai esquecer, não só esquecer de tudo, que falo sempre pra vocês, não é uma questão de memorizar. Mas se a gente não continua estudando, a gente tem a tendência a esquecer alguns conceitos principais e, né? Então a gente não pode parar. Como eu tinha prometido pra vocês, e alguns já até riram de mim, eu ia fazer esse vídeo com, né, live, não vou fazer ainda, vou fazer talvez nas próximas semanas. Explicando aquele PowerPoint que eu mandei pra vocês de Primeira Guerra Mundial. Bom, vocês vão ver que vou estar sem lousa. Nossa, que pra mim é muito difícil explicar. Mas vou mostrando pra vocês o PowerPoint, porque eu precisava principalmente apresentar pra vocês os mapas pra mostrar mesmo como que eram as lutas entrincheiradas. Porque diferente da Segunda Guerra Mundial, que existia muitas lutas à distância, isso a gente vai ver mais pra frente, eu vou explicar. A Primeira Guerra Mundial, ela vai ser principalmente de combate corpo a corpo. Já vão se iniciar algumas tecnologias bélicas, ou seja, de armamentos para guerra. Tudo que é bélico é para guerra. Armamentos a longa distância, mas eles ainda não vão ser utilizados na mesma quantidade que nem a Segunda Guerra Mundial, né? É que nem a gente imaginar que lá em 2000 a gente vai usar o mesmo computador ou celular que a gente usa hoje, né? Não dá, né? Então, por isso que essa briga, os combates vão ser mais corpo a corpo. Como eu havia sugerido pra vocês, se vocês puderem, assistam o filme 1917, que mostra muito a vida em trincheiras. Eu vou postar alguns links pra vocês lá em atividades, hoje mesmo, para que vocês possam ver também como que era a vida dentro da trincheira, que eu acho que é o que mais chama atenção na Primeira Guerra Mundial, o tamanho do sofrimento de se viver dentro de uma trincheira. Porque a guerra, muita gente achou que ia durar alguns meses, mas ela durou, né, como a gente sabe, pelo menos 3 anos. Eu vou mostrando os PowerPoints para vocês para poder explicar. Bom, para poder explicar a Primeira Guerra, como a gente já estava começando a falar, lá que eu já tinha passado os motivos, né, na lousa, eu vou precisar relembrar algumas coisas essenciais para a Primeira Guerra. Essencial, imperialismo. Lembra que toda vez que eu falar imperialismo, vocês têm que lembrar de dominação. O que foi dominação? A dominação europeia dentro da África e da Ásia. 2, Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou no século XVIII, mas ela acontece até hoje, né? Toda vez que você pensa na mudança tecnológica ou algo que surge, que muda completamente nossa vida, como, por exemplo, a criação dos smartphones, que mudaram completamente o uso do computador, a gente tem que pensar na Revolução Industrial. E aí, lembrando do ano passado, toda a Revolução Industrial, vai mudando as formas de tecnologia. A Revolução Industrial veio junto ao capitalismo e fortaleceu o capitalismo. Quando a gente fala em capitalismo, a gente tem que lembrar, então, de uma necessidade de consumo muito forte. Porque a gente está criando, vem aqueles industriais, cria um monte de produto. Eles precisam de quê? Precisa de pessoas para consumir. Pessoas para consumir, a gente não tem quantidade na Europa. A Europa já está cheia de gente já que consome o suficiente. É a mesma coisa que eu adoro falar pra vocês na minha fábrica de sapato, né? Sempre meu exemplo da fábrica de sapato ou da minha fábrica de paçoca. É a mesma coisa que a gente pedisse na Europa, a gente falar que todas as pessoas da Europa usassem 25 sapatos. Chega uma hora que não tem como mais usar. Então, você precisa vender para outros lugares se você quiser que a sua indústria continue crescendo. Vamos lá.
Para isso, qual que seriam os melhores consumidores? A gente pode tornar, lembra no imperialismo, a gente pode tornar os nossos consumidores no próprio lugar ou as próprias pessoas que vão produzir, vão tirar a matéria-prima. A África e a Ásia, então, vão se tornar um grande espaço de busca por matéria-prima. Porque é isso que a fábrica precisa. A indústria precisa de matéria-prima para produzir e consumidor para consumir essa matéria-prima já pronta, já manufaturada. Então, esses dois pontos que eu falei, do imperialismo e da Revolução Industrial, a gente não pode esquecer, porque eles vão ser essenciais para um problema que vai se tornar mundial, que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Vocês lembram que no caderno de vocês eu já passei os motivos, né? Falei por que se torna uma guerra mundial. Se torna uma guerra mundial porque pela primeira vez na história do mundo vai entrar em conflitos, vão entrar ajudando, pode ser não sendo diretamente, mas ajudando países de todos os continentes. Só não da Antártida, né, gente? Porque países da América vão ajudar ou como Estados Unidos, como colonizador também, ou como países como o Brasil, na América do Sul, que vão trabalhar como países colaboradores, né? Colaboradores de alianças. Os conflitos vão acontecer mais diretamente dentro do campo e do território europeu. Esses conflitos eles não vão sair tanto. No máximo, eles vão chegar até o norte da África, né, que está muito perto, ou até um pouco do campo da Ásia. A Ásia e a África vão entrar como colônias participativas. Como elas eram colônias, elas entram como aliadas daqueles países que as colonizam. No mesmo caso, a Oceania. Quando vocês lembram a Oceania, vocês lembram principalmente, acho que os países que a gente vai mais lembrar da Oceania é Austrália e Nova Zelândia. Ambos os países foram colonizados pela Inglaterra. Lembra a dica? Lembrar pro imperialismo, pergunta-se qual é a língua que fala no país. Sabendo qual é a língua que fala para vocês podem ter uma noção da onde seja a colonização. África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, a gente vai pensar já na Inglaterra. O Congo fala francês, pegadinha, não é França, é Bélgica, porque a Bélgica fala francês também. Angola, que tá aí agora, né, a gente tá vendo bastante coisa da pandemia, Angola entrou no hall, né, no país africano com a pandemia. A Angola fala português de Portugal, logo vai ser Portugal. Então é só lembrar que essas colônias vão ajudar os países aliados de se aliar dentro da guerra. A mesma coisa na Ásia. A Filipina vai ajudar, fala espanhol, uma parte dela, logo vai ajudar a Espanha. A Hong Kong fala inglês, vai ajudar a Inglaterra. A região da Índia vai ajudar a Inglaterra também. Então, a gente tem que pensar em todos os países disso. Vamos lá. Como eu não tenho uma lousa aqui, eu vou mostrar no tablet para vocês, porque vocês vão me acompanhando pelo tablet de como tá no PowerPoint de vocês. Lembra? Tá assim, né? Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se que a gente não é Primeira Guerra Mundial porque a gente não sabia que ia ter uma Segunda Guerra Mundial. Então, quem deu o nome de Grande Guerra, porque é a primeira vez na história que uma guerra envolvendo todos os continentes acontece. Essa imagem eu coloquei para vocês porque ela é muito emblemática da Primeira Guerra Mundial. Ela cai bastante em vestibulinho, ela cai bastante em vestibular. Por quê? É a primeira vez na história também que em uma guerra a gente vai começar a usar armamento, não somente, né, físico, mas um armamento também químico. E é tão doido isso que as pessoas têm que chegar uma hora que elas têm que se proteger, não se proteger somente, mas como proteger os seus animais também, né? Então, tá vendo, ó? A máscara vai também ser usada em animais. Essa foto também é interessante porque o animal principalmente usado na Primeira Guerra, já que a gente não tinha, aguentava mais tempo para carregar as coisas, um tanque e tudo mais, era um cavalo. Se vocês quiserem também assistir um filme de Primeira Guerra, assistam
como que é? O primeiro cavalo, não é cavalo de Troia. Eu vou lembrar e vou postar no link pra vocês também sugerindo. Que nesse filme mostra o uso dos cavalos na Primeira Guerra Mundial e quanto eles foram essenciais. Eles não foram essenciais somente para poder carregar. Chegava uma hora no frio da Grande Guerra em que os cavalos eram as únicas proteínas que se tinham para comer. Então, ou você abatia o cavalo, né? Muitas vezes, o cavalo às vezes morria de exaustão, de tanto carregar tanque, carregar metralhadoras. Já vou falar sobre isso também. Que eles chegavam a morrer de exaustão. Isso, depois de morrer de exaustão, muitos desses cavalos viravam alimentos para as tropas. Porque chega o momento do inverno na Europa, que é muito frio, e quase chegando na Rússia também, que é ultra, né, mais gelada ainda, esses cavalos eram abatidos. Bom, vamos lá para os motivos. Os motivos eu coloquei para vocês no caderno. Então, os motivos vocês não têm só no PowerPoint, como vocês têm também no caderno. Vamos relembrar os motivos. Acirramento por poder e território. É uma continuação do problema do imperialismo, né? Busca por novo território, a não aceitação de como foi dividida a África também vai se tornar um problema entre os países. Revanchismo francês, o que seria isso? A Alemanha tinha acabado de se tornar um país. Lembra-se que a unificação alemã ela vai acontecer no final do 19, já ela quase chega no 20, ou seja, quase chega na Primeira Guerra, ela vai acontecer durante está acontecendo o processo de imperialismo. É por isso que a Alemanha demora tanto para entrar na briga territorial por territórios na África, e por isso que ela vai tentar se tornar uma mediadora. Tornando-se uma mediadora, ela tem poder suficiente para poder receber pedaços da África também. Vai acontecer a mesma coisa com a Alemanha. Quando a Alemanha e a França entram em guerra no século XIX pela Alsácia-Lorena, esse problema da Alsácia-Lorena, vocês vão ver constantemente sobre a Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena são 2 territórios bem pequenininhos que pertencem à França, mas esses 2 territórios, por que eles são tão disputados? Eles são tão disputados, por que vocês acham? Tem um negócio lá que a Alemanha quase não tem, minério. Lá tem muito ferro, tem muito minério. Para a necessidade de extração desse minério, né, para a gente fabricar armamento, para a gente fabricar indústria mesmo, máquinas, carros, a gente precisa muito de ferro. Até hoje a gente necessita muito de ferro. Então, essa região ela vai ser um tempo todo disputada pela Alemanha. Isso vai acontecer também na Segunda Guerra Mundial, para vocês verem a importância desse espaço que é para a França e para a Alemanha. A Alemanha perde essa guerra, perdendo esses 2 espaços para a França. Esse revanchismo, então, vai ser o quê? A Alemanha tentando recuperar essa região. Outra coisa, pangermanismo. O pangermanismo e o pan-eslavismo vão ser de caráter nacionalista, essas buscas. O que é caráter nacionalista? Quer dizer que dentro dessa região tem um sentimento muito forte de pertencer a um lugar. Sabe quando você fala, nossa, eu sou brasileira, eu gosto muito, né? Tipo, visto a camisa do Brasil, escrito Neymar atrás, vou lá com a bandeira do Brasil, canto hino, né, antes do jogo de futebol loucamente. Esse sentimento de nacionalismo às vezes estão além do limite de fronteira. Por isso que é pan quer dizer grande. Por isso que é pan-eslavismo, pan-germanismo. Eslavismo vem dos eslavos. Os eslavos são uma etnia, que elas não pertencem somente a uma região. É tipo pensar nos judeus. Os judeus, hoje a gente associa os judeus diretamente a Israel, porque ganhou esse espaço depois da Segunda Guerra Mundial. Mas os judeus estavam espalhados no mundo inteiro. Então, eles se viam, além da religião, eles têm esse sentimento de uma nação que está associada à religião. Mas tem esse sentimento nacional também. Então, esse pan-germanismo é que a ideia de que ele pertence a uma grande Germânia, a uma grande, desde lá dos povos germânicos, os povos bárbaros, mesmo no século 100, 300 depois de Cristo, esse sentimento ainda existe.
E germânico, não é à toa que a Alemanha chama Germany em inglês, né? É desses sentimentos que eles pertencem à etnia de germânicos. Os eslavos também. Então vai criar esse grande eslavo. Esse grande Eslávia quer dizer, na verdade, ó, a Iugoslávia tem isso, porque vem dos eslavos. A Turquia tem uma parte deles, a Sérvia tem uma parte deles. Então vai pegar países, por isso que eu falei que o sentimento de nação de você pertencer a uma etnia tá além das fronteiras limitadas, né? Então, no caso da África, é como botar várias etnias dentro de um território, né? Nos eslavos e nos germânicos, não, eles são bem maiores do que o território que eles têm. Então, esse pan-germanismo ou pan-islamismo quer dizer isso. Por isso que eu tô mostrando esses dois mapinhas para vocês. Esse mapinha aqui, ó. Tá vendo? Eu ampliei. Vocês podem ampliar também, ó. Legal de ter o PowerPoint aí, vocês podem ampliar. Essa partezinha aqui, ó, vermelhinha, é o pan-eslavismo. Fica bem nessa região, perto da Rússia, né? Dentro da Sérvia. Nesse aqui, do lado, vai ser o pan-germanismo. Vai pegar toda essa região. A Germânia é maior até do que os eslavos no mundo. Então, eles querem que essa região não seja somente um país, a ideia não é somente um país, mas a ideia é que eles se unam como irmãos mesmo, né? Porque eles pertencem à mesma etnia. A crise nos Balcãs é porque dentro aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, no mapinha. No mapinha, tá vendo essa aqui? Isso aqui é a Península Balcânica. Península Balcânica. Lembrem-se, península, acho que a Marcela já falou, a Mariana antes já tinha falado. Península é toda vez que é uma ilhazinha, quando ela tá ligada ao continente, ela ia se tornar ilha, mas não se tornou ilha. Então ela tá ligada ao continente. A Península Balcânica, ela é uma área de disputa entre a Sérvia, né, que vem os sérvios, mas com o apoio da Rússia, porque tem muito eslavo lá, versus o Império Austro-Húngaro. Se lembra uma coisa, né? Antes disso, era um império só, Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro depois vai lembrar dois países. Austro-Húngaro. Que países vocês acham que são hoje em dia? É bom aprender geografia, né, gente? O Império Austro-Húngaro depois vai se tornar a Áustria e a Hungria. Por isso que eu sempre falo pra vocês, reparem no nome do negócio. Reparando no nome, já dá dica de onde que tá. Que tinha o apoio dos alemães. Por quê? Porque eram germânicos. Então, a Sérvia, que era eslava, disputava espaço da Península Balcânica com os sérvios, porque eram eslavos versus germânicos. Quando a Áustria, ou seja, uma parte do Império Austro-Húngaro, toma a Bósnia-Herzegovina, que vai mudar o nome depois, que é um pedacinho só, assim, a Sérvia vai se sentir ameaçada. Olha, os germânicos estão chegando perto, tem algum problema. E vai começar uma disputa, um conflito. Ainda não um conflito tanto armado, mas um conflito muito tenso. Então, pensa. O sentimento de tensão já está elevado dentro da Europa. A gente tem que pensar que uma guerra normalmente ela estoura quando ela tá aumentando, a tensão tá aumentando e ela não tem escape para essa tensão se aliviar. É que nem a gente vai enchendo uma bexiga, enchendo. Chega uma hora que uma coisinha de nada pode estourar essa bexiga. Ou a própria tensão. É isso que está acontecendo na Europa. O imperialismo já está causando uma tensão entre os países europeus porque eles estão disputando terra. Tipo, a gente é amigo aqui, a gente é amigo ali, mas a gente quer buscar a mesma coisa. Então, a gente é amigo até que ponto? Quando a Sérvia e o Império Austro-Húngaro estão perto demais, já tem a diferença
de nacionalidade. Já tem a diferença de um sentimento nacional muito distinto. Já tem aquele sentimento de que ele tá me ameaçando, ele tá chegando perto demais. Fica espaço aí, cuida do seu espaço aí. Isso vai estourar. Quando o estopim da Primeira Guerra estourar, é o que aconteceu para vocês. Se fosse um assassinato por um assassinato, ia ser só guerra entre um ou outro país. O problema maior era toda essa junção de conflitos, assim, de conflitos muitas vezes verbais ou ideológicos, que já tava enchendo aquela bexiga. Aquela bexiga tava ficando cheia, cheia, cheia. Uma hora ela vai explodir. Ela vai explodir e ela vai dividir entre dois grupos. Dois grupos que vocês precisam lembrar que também está aqui, ó, em vocês. A Tríplice Aliança, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. No outro grupo, que tá a Tríplice Entente, Tríplice é sempre 3, vai estar a Inglaterra, a Rússia e a França. Tá vendo esse mapinha aqui, ó, que eu mostrei pra vocês? Essa aqui é a Tríplice Aliança. Esse em verde, a Tríplice Entente. Esse mapa, eu vou gostar que vocês esperem, segurem ele, porque ele vai ser essencial para vocês entenderem por que é corpo a corpo a guerra na Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. As políticas da aliança. Por que elas se unem desse jeito? A Itália a Itália se sente muito parecida com a Alemanha, porque elas têm uma história muito parecida, né? Elas demoram para se unificar, né? Elas vão demorar, esse sentimento nacional vai surgir com um tempo de grande. A Itália tem um espaço também muito pequeno, querendo ou não, um reino bem pequeno. Então, a necessidade de matéria-prima é grande também, a produção industrial que vai surgir lá vai precisar de mais consumidores também. Então, eles têm esse sentimento muito parecido. E o Império Austro-Húngaro, que também tá querendo esse espaço da Sérvia, por causa de que o Império Austro-Húngaro quer chegar até o mar, ele não tem tanto acesso, então ele quer chegar até lá. A Inglaterra, a França, elas já são unidas pela causa de dominação dentro da África e da Ásia. Então elas já são amigas há muito tempo, elas já são reinos há muito tempo. E elas são dominantes há bastante tempo, então elas são aliadas há muito tempo, né? No caso da Rússia, a Rússia também, ela é um grande espaço, né? A Rússia, querendo ou não, é o maior país do mundo, apesar de ser